Você já parou para pensar se a vida que você está vivendo hoje é realmente fruto dos seus sonhos, ou se você apenas caiu em um ciclo automático, onde acorda, trabalha, paga contas e repete tudo de novo? Pois eu vou te fazer uma pergunta direta, que pode mudar a forma como você olha para o seu futuro. Você está crescendo, ou apenas sobrevivendo? Porque, meu amigo, existem milhões de pessoas que acreditam que estão vivendo, mas, na verdade, estão apenas existindo. Respiram, andam, comem, trabalham, mas dentro delas, o fogo já se apagou. O brilho nos olhos desapareceu. Elas deixaram de crescer. Se essa pergunta já mexeu com você, eu quero que você se inscreva agora, e deixe o seu like, porque esse vídeo pode ser o divisor de águas que faltava na sua vida. Deixe eu te contar uma verdade dura: sobreviver é confortável, mas crescer é doloroso. E é exatamente por isso que a maioria escolhe sobreviver. Porque crescer exige esforço, exige coragem, exige olhar para dentro e admitir: eu posso mais do que isso. Mas quantas vezes você já teve esse pensamento, e logo em seguida, a voz do medo disse: não vai dar certo. É melhor ficar onde está. Não arrisque. E você aceitou. Deixou o sonho para depois. Guardou seu projeto na gaveta. E continuou sobrevivendo. E eu te pergunto: até quando? Até quando você vai aceitar menos do que nasceu para viver? Até quando você vai trocar crescimento por sobrevivência? Existe uma diferença clara entre quem cresce e quem apenas sobrevive. Quem cresce, sabe que cada dia é uma oportunidade de se tornar melhor. Quem sobrevive, enxerga cada dia como mais um fardo a ser carregado. Quem cresce, usa as dificuldades como combustível. Quem sobrevive, usa as dificuldades como desculpa. Quem cresce, se alimenta da fé e da visão do futuro. Quem sobrevive, se alimenta do medo e da repetição do passado. Agora, eu preciso que você seja brutalmente honesto consigo mesmo. Em qual desses dois grupos você está? Deixa nos comentários agora. Você sente que está crescendo ou apenas sobrevivendo? Eu quero ler a sua resposta. Escreva, porque o ato de escrever vai ser o primeiro passo para você se enxergar com clareza. Eu quero que você imagine uma pessoa que acorda todos os dias, olha no espelho e não reconhece mais quem vê. Ela tinha sonhos, tinha planos, mas foi engolida pela rotina. As responsabilidades aumentaram, o medo cresceu, e ela passou a acreditar que é assim mesmo, todo mundo vive assim. Essa pessoa se acostumou com a mediocridade disfarçada de normalidade. Ela aceitou que viver com pressa, sem propósito e sem brilho nos olhos é o destino comum da maioria. E, pouco a pouco, sem perceber, foi matando dentro de si aquela chama que um dia acreditou que poderia iluminá-la. Agora, compare isso com outra pessoa que, apesar das dificuldades, decidiu dar um passo a mais. Decidiu aprender algo novo, decidiu buscar conhecimento, decidiu acreditar que dentro dela existe uma força que ainda não foi usada por completo. Essa pessoa, mesmo tropeçando, mesmo caindo, está crescendo. Enquanto muitos desistem, ela insiste. Enquanto alguns dizem não dá, ela responde: e se eu tentar mais uma vez? Ela não tem todas as respostas, mas tem coragem de fazer as perguntas certas. E cada resposta que encontra, abre um novo caminho diante dela. E o que separa essas duas histórias? Não é talento. Não é sorte. Não é herança. É decisão. A decisão de não aceitar menos do que a vida pode oferecer. A decisão de olhar para o espelho, em vez de lamentar, perguntar: o que eu posso fazer hoje para mudar minha história? A decisão de não se conformar em sobreviver, mas ousar em viver plenamente. Porque, no fim, a vida é feita de escolhas. Todos os dias, silenciosamente, escolhemos continuar no piloto automático ou tomar o controle de nossas próprias vidas. E a verdade que muitos não querem ouvir é que ninguém virá salvar você. Não existe um resgate externo que vai aparecer para mudar tudo. O resgate está dentro de você. E talvez seja isso que mais dói admitir. É mais fácil culpar as circunstâncias, os outros, a falta de oportunidades. É mais fácil dizer que o mundo foi injusto, que a vida foi dura. Mas e se, por trás de toda essa dureza, estivesse escondida a sua maior força? E se as cicatrizes que você carrega não fossem sinais de derrota, mas marcas da sua resistência? A diferença entre quem se perde e quem se encontra está no momento em que decide transformar a dor em combustível. Aquele que sofre e diz não aguento mais e se entrega, afunda. Mas aquele que sofre e diz não aguento mais, e por isso vou mudar, renasce. Pense nisso, e se hoje fosse o dia em que você escolhe escrever um novo capítulo? Não importa o que já passou, não importa quantas vezes caiu.
Importa a decisão de levantar e continuar. Importa a coragem de não deixar a sua história terminar antes do tempo. Porque, no fundo, todos nós sabemos, a vida não espera. Napoleão Hill costumava dizer que a mente humana é a maior ferramenta já criada. E eu quero que você entenda isso. Sua mente pode te manter acorrentado na sobrevivência, ou pode te impulsionar a uma vida de crescimento. A diferença está em como você a alimenta. Se você alimenta com medo, dúvidas, desculpas, você sobrevive. Se você alimenta com desejo, disciplina e fé, você cresce. Agora eu te pergunto, qual tem sido o alimento da sua mente nos últimos meses? O que você tem repetido todos os dias para si mesmo? Você tem dito, não consigo, não tenho tempo, não tenho recursos? Ou você tem dito, eu vou encontrar um jeito, eu vou aprender, eu vou me levantar? Pare um instante e reflita. Os pensamentos que você alimenta se transformam na realidade que você vive. É como uma semente plantada em um solo fértil. Se você planta dúvida, colhe insegurança. Se você planta medo, colhe limitações. Mas se você planta coragem, colhe superação. Se você planta fé, colhe resultados. A questão é, qual jardim você tem cultivado dentro de você? Porque a mente não fica vazia. Se você não a alimenta de forma consciente, ela será alimentada por aquilo que o mundo oferece: notícias negativas, críticas, comparações, fracassos do passado. É por isso que tanta gente se sente sem forças. Estão regando as sementes erradas, estão dando atenção ao que enfraquece em vez de nutrir o que fortalece. E você? Está disposto a assumir o controle desse processo? Está disposto a ser o jardineiro da sua própria mente? Porque cada palavra que você repete para si mesmo é como água que cai sobre a semente da sua vida. Palavras de poder fazem crescer raízes fortes. Palavras de derrota secam até o que já estava florescendo. Então me diga, o que você vai escolher repetir a partir de hoje? Vai continuar alimentando a escassez, ou vai nutrir a abundância? Vai repetir que é tarde demais, ou vai decidir que nunca é tarde para recomeçar? Vai olhar para o espelho e enxergar um fracasso, ou vai olhar e dizer, eu sou uma obra em construção, e estou ficando mais forte a cada dia? Mas não para por aí, eu quero que você faça um compromisso consigo mesmo agora. Escolha uma frase de poder, uma frase que te levante, e repita ela todos os dias pela manhã. Algo como, eu sou capaz de vencer, ou hoje eu cresço, hoje eu prospero. Parece pequeno, mas é assim que a transformação começa, com uma decisão simples, repetida todos os dias. E lembre-se, a sua mente acredita no que você mais repete. Se você repete dor, a dor se multiplica. Se você repete fé, a fé se fortalece. Se você repete escassez, a escassez se instala. Mas se você repete prosperidade, coragem, gratidão, essas sementes inevitavelmente florescerão. Então, a pergunta permanece: qual será a frase que você vai plantar no jardim da sua mente hoje? Agora, imagine daqui a 5 anos. Se você continuar apenas sobrevivendo, como será a sua vida? Será que você vai olhar para trás e se arrepender de não ter feito mais? Ou será que você vai estar no mesmo lugar, repetindo os mesmos problemas, reclamando das mesmas coisas? Agora imagine o contrário. Imagine você escolhendo crescer. Imagine a cada dia aprendendo algo novo, conquistando pequenas vitórias, rompendo barreiras, realizando sonhos que antes pareciam impossíveis. Qual dessas versões de você mesmo você quer encontrar no futuro? Pense em como seria acordar daqui a 5 anos com orgulho de quem você se tornou. Imagine abrir os olhos e perceber que, apesar das dificuldades, você construiu uma vida diferente porque decidiu agir quando muitos ficaram parados. Imagine olhar ao redor e ver conquistas que antes pareciam distantes, mas que agora são parte da sua realidade. Você vai querer agradecer ao você do passado por ter tido coragem, ou vai culpar esse mesmo você do passado por não ter feito nada? Porque o futuro não é algo que simplesmente acontece. O futuro é plantado, cultivado e colhido através das decisões de hoje. A grande verdade é, daqui a 5 anos, você vai chegar a algum lugar de qualquer forma. A questão é, esse lugar será fruto das suas escolhas conscientes ou resultado do acaso? Será um lugar de plenitude e conquistas ou de frustrações acumuladas? E eu sei, pode parecer que 5 anos é muito tempo. Mas pense em como os últimos 5 passaram rápido. Quantas vezes você disse, depois eu faço, e de repente percebeu que os meses viraram anos? Essa é a armadilha da vida, o tempo não espera ninguém. Agora, imagine você decidindo hoje ser a pessoa que não adia mais. Imagine a sua rotina transformada pouco a pouco. Você lendo livros que expandem a sua mente.
Você cercado de pessoas que te impulsionam em vez de te pararem. Você criando hábitos que fortalecem o corpo, a mente e o espírito. Você transformando cada queda em aprendizado, cada desafio em combustível. E daqui a 5 anos, quando alguém perguntar como você conseguiu chegar tão longe, você vai sorrir e dizer: eu apenas decidi não parar. Esse é o poder da visão de futuro. Ela te chama para fora da zona de conforto e te lembra que você tem um destino maior do que apenas sobreviver. O que vai diferenciar você da multidão é justamente essa decisão de não esperar mais. Então, se hoje você pudesse escolher, qual versão de si mesmo gostaria de encontrar daqui a 5 anos? O que você faria agora para garantir que essa versão aconteça? Não se engane, a escolha está sendo feita agora. E não escolher já é uma escolha. Quantas vezes você deixou para depois? Quantas vezes você disse a si mesmo: eu vou começar amanhã, eu vou esperar a hora certa, quando eu tiver mais tempo, mais dinheiro, mais coragem? Mas perceba, amanhã nunca chega. O amanhã é apenas um disfarce confortável para o medo de agir hoje. Se você não decide, a vida decide por você. E a vida, quando não é conduzida, leva você para o lugar da estagnação. É como um barco à deriva: se você não segura o leme, a correnteza te arrasta. Eu quero te propor um desafio: escolha crescer. Escolha hoje um hábito, uma decisão, uma ação que vai te colocar no caminho do crescimento. Escreve aqui nos comentários qual vai ser. Esse compromisso público pode mudar sua vida. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser algo pequeno, mas real. Ler 10 páginas de um livro todos os dias, começar a praticar gratidão pela manhã, levantar 30 minutos mais cedo, caminhar em vez de reclamar, trocar 10 minutos de redes sociais por 10 minutos de estudo. O que importa não é o tamanho do passo, mas a direção que você decide tomar. Porque é assim que a transformação acontece. Um pequeno passo repetido consistentemente se torna uma nova identidade. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa mudar algo hoje. E aqui vai a parte mais importante: não espere estar motivado para agir. A motivação vem depois da ação. A clareza vem depois do movimento. Se você esperar se sentir pronto, você vai esperar a vida inteira. Agora me diga, você prefere continuar alimentando desculpas ou prefere começar a colher resultados? Você prefere olhar para trás e ver mais um ano perdido ou olhar para trás e dizer: foi naquele dia que tudo começou a mudar? Escreve nos comentários, qual vai ser o hábito que você escolhe hoje? Declare, porque quando você fala e registra, você torna essa decisão mais real. E quando você compartilha, você inspira outras pessoas a também escolherem crescer. Lembre-se, a sua vida é a soma das suas decisões. E a decisão que você tomar hoje pode ser o divisor de águas que vai mudar todo o seu futuro. Napoleão Hill mostrou para o mundo que todas as pessoas que alcançaram a verdadeira realização tinham algo em comum: elas se recusaram a apenas sobreviver. Elas decidiram crescer, mesmo quando ninguém acreditava, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Napoleão Hill contou histórias de homens e mulheres que começaram sem recursos, sem apoio, muitas vezes sem instrução formal, mas que carregavam dentro de si algo que ninguém podia roubar: a decisão firme de não aceitar menos do que eram capazes de conquistar. Ele dizia que a mente humana, quando orientada por um desejo ardente e sustentada pela disciplina, é capaz de mover montanhas. E talvez a grande lição esteja exatamente aí. Não se trata do que você tem hoje, mas do que você decide fazer com o que tem. E se elas conseguiram, por que você não conseguiria? Pare e reflita: o que realmente te separa dos grandes realizadores? Não é inteligência, porque você pode aprender. Não é dinheiro, porque muitos começaram sem nada. Não é apoio, porque muitos começaram sozinhos. A verdadeira diferença está no que você escolhe pensar e repetir todos os dias. E aqui vai a verdade que Napoleão Hill reforçava: se você mudar o que coloca na sua mente, inevitavelmente mudará o que constrói na sua vida. Você não nasceu para apenas pagar contas e esperar o tempo passar. Você não nasceu para se conformar com uma vida sem brilho, sem propósito, sem expansão. Você nasceu para expandir, para criar, para deixar sua marca, para crescer. O mundo precisa daquilo que só você pode entregar: a sua visão, o seu talento, a sua força, a sua história. E se você não assumir essa missão, ninguém mais poderá fazer por você. Então, a pergunta que fica é: você vai continuar sobrevivendo, ou vai finalmente escolher viver de verdade? E entenda, essa escolha não é abstrata, não é filosófica. É uma decisão prática, concreta, diária. É você decidir não se render à preguiça, não se render ao medo,
não se render às opiniões negativas. É você decidir agir, mesmo sem garantias, mesmo com incertezas, porque você sabe que a vida verdadeira está do outro lado do medo. Napoleão Hill dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode realizar. Essa é a chave. Você precisa primeiro acreditar que é possível, mesmo que ainda não saiba como. O como se revela no caminho, mas a decisão precisa ser tomada antes. E talvez seja agora, nesse exato instante, que o seu futuro esteja esperando pela sua resposta. Se esse vídeo tocou você, compartilhe agora com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreva no canal, porque todos os dias estamos aqui para acender o fogo dentro de você. E não esqueça de escrever nos comentários: eu escolho crescer. Lembre-se, a diferença entre crescer e sobreviver está em uma única decisão. E essa decisão é sua.